Paz do Senhor a todos os irmãos e irmãs que estão comigo ao vivo agora. Bom, meus irmãos, deixei vocês 1 hora atrasados, pois vocês olham para o meu rosto, dá para você ver o cansaço, né, de muito trabalho que nós temos aí trabalhado pela obra do Senhor Jesus. Tanto no campo, acabamos agora de chegar com a equipe de evangelismo, então dessa aquele problema, né, de horários, né? Mas, enfim, hoje, né, o primeiro dia do curso, digo para vocês, ante o arrebatamento, né, um pouco antes do arrebatamento, e eu quero que vocês entendam que um caderno, uma caneta sempre é bem-vindo, porque nós vamos falar sobre santidade. Como vocês sabem, a igreja é a santidade e arrependimento. Então, são duas palavras, mesmo ela seja de forma tanto arrependimento, depois santidade e arrependimento, isso não vai importar. São duas palavras de termos de fatores que devemos ter no consenso espiritual e também no consenso de estar em comunicação com o céu. Por que é tão difícil você falar hoje sobre santidade? Santidade é algo difícil você ser falado, porque o mundo gospel é corrompido. O sistema corrompeu o santo na terra, porque o do céu jamais se torna corruptível. Deus é um Deus incorruptível. Mas hoje na terra mancharam o nome de Deus, tiraram a eficácia da santidade e realmente vemos dias de conflito, tanto interno e externo dentro da casa do santo. Por isso que a Bíblia diz que Deus nos chamou para a santidade, não para a imundícia. Hoje vamos estar falando um pouquinho sobre a primeira carta, né? A carta aos Romanos, né? Desde básico, né? De um tema tão simples, mas que tem uma profundidade muito, muito grande. Infelizmente, né? Muitas pessoas gostam de ver outros tipos de ensino, mas para vocês terem uma ideia que foi anunciado esse ensino há mais ou menos aí, para fazer um mês, e muitas pessoas não querem ser chamadas para ser santo, né? São 480 pessoas conosco ao vivo, isso é muito pouco, né, de pessoas que realmente vão perder um conteúdo de muita importância. Quero que vocês dêem um like no vídeo, compartilhem esse vídeo, para que todos saibam a necessidade da santificação. Então, pode dar um joinha aí no vídeo, você que está aí, né? Infelizmente, nem todos querem se santificar. Vamos lá. Primeiro, meus irmãos, o que é santidade? A palavra santidade, ela vem para tirar um nível, arrancando da terra um nível diferenciado. Por quê? Porque a palavra santidade, ela significa qualidade de santo. Ou seja, né, no tempo da Igreja Católica, que passou pela canonização, é chamado de santidade. Até mesmo vocês sabem que o Papa é chamado de Vossa Santidade. Então, a santidade, ela é uma qualidade de ser santo. Mas por que a Igreja e todos os demais irmãos que nasceram nas águas, que têm Jesus como seu Salvador, devem ser santos? A Bíblia diz: sede santos, porque eu sou santo. Porque Deus, ele é santo, e ele quer que teu povo pareça juntamente com a sua majestade real. Então, é por isso que precisamos buscar a santificação. Bom, primeira coisa, eu quero dizer uma coisa para vocês, o tema básico do primeiro capítulo de hoje. Abre comigo em Romanos, capítulo 1, versículo de número 7, e nós vamos ver, né, nesse primeiro conteúdo, nesse primeiro vídeo, a qualidade e também a essência da santificação. Romanos 1,7 está escrito: a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para ser santos. Vamos voltar. A todos os amados de Deus que está em Roma, chamado para ser santo. Vocês vê que começa Paulo dizendo para os romanos: olha, eu estou agora comunicando com as primeiras pessoas que realmente foram chamados para ser santo. Meus irmãos, essa é a realidade. Quem não buscar santidade
e não buscar a maturidade da santificação, nunca vão poder conhecer a Deus, nunca vão poder estar junto de Deus, estar próximo de Deus. Por quê? Porque não tem comparação. O homem na terra, ele tem que ter comparação ao céu. Ele tem que andar de acordo com o céu. Nos seus lombos com justiça, nos seus caminhos com veracidade, na tua vida reta diante do Senhor. Passa de qualquer forma possível, olhar, tribulações, angústia, dor, mas tem que guardar a santidade. A Bíblia diz que Paulo diz que guardou a fé. Combateu o bom combate e guardou a fé. Essa fé que Paulo está dizendo é a fé, meus irmãos, da santificação. Vocês sabem que hoje, o primeiro tema nós abordando aqui, nós estamos falando o que é santidade e para que a igreja foi chamada para ser santa. Então, igreja, vocês precisam entender que o chamado de Deus não é para qualquer um. Não é todos que vão poder ser salvos, é somente os que se santificam, né? Lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, está dizendo: mas assim como é santo aquele que vos chamou, seja também vocês santo em toda maneira de viver. O que é toda maneira de viver? O que é santidade em toda maneira de viver? Olhar, ver, reação, vida familiar, vida financeira, vida social, tudo deve ter uma postura do céu. Todas essas partes da sua vida, até a sua morte, deve guardar a postura do céu. E aí você imaginar assim, o que Jesus faria se fosse ele agora? O que Jesus faria? Então é esse módulo que vocês têm que entender nesse primeiro capítulo. Para que eu fui chamado? Para que a igreja foi chamada? Para ser santo. Porque Deus é santo. Maneira de viver, pensar, olhar, agir, ser. Porque a santidade tem que ser. Você viu o que ele disse aqui, ó? Aos chamados para ser. Para ser. Então devemos entender que é um chamado de não querer. É um chamado de ser. É um chamado de querer ser. Não somente querer, entre aspas. Então, meus irmãos, a necessidade do homem e da mulher. A necessidade do jovem e da jovem. A necessidade da criança, do adulto. Todos aqueles que conhecem a palavra da santificação, que é a palavra de Deus. Então, a comunhão hoje, nós estamos numa época que a maior culpa está na onde? Está na culpa dos pregadores. Hábitos, o jeito de manusear a palavra de Deus. Ninguém aborda o fato santidade, porque se abordar o fato santidade, a igreja vai começar, o pastor vai começar a cuspir fogo. Por quê? Porque é algo que a igreja não vive. Quando você prega sobre santidade no altar da igreja, você desconhece o lugar que você se encontra. Porque é pessoas que não são santas. Então vai atacar o seu modo de pensar. Vai atacar o seu modo de viver. E é isso que eles não querem que vocês acreditem na santificação. Que eles não querem que vocês sabem sobre a santificação, porque o diabo não quer que vocês sejam santos. Satanás, o maior medo dele é a santificação. No jejum, no jeito de viver. Porque a sua postura quebra milhões de demônios. Igreja, por que a principal comida para o arrebatamento, por que a principal comida para o arrebatamento não está à mesa? Por que não está? Que é essa comida, né? Jesus falou assim, olha, uma comida eu tenho que comer, que é fazer a vontade do meu Pai. E por que essa comida não está mais servida na mesa? Por que será que essas pessoas não conseguem mais falar sobre santidade na igreja?
Santidade, meus irmãos, é algo de caráter e é individual. O caráter é individual. Não tem como o marido ser santo para a esposa. E é por isso que a igreja não consegue mais tolerar essa mensagem. A mensagem da santificação. A mensagem da libertação e da salvação das almas. Então, Romanos 1,7, Paulo está dizendo: vocês foram chamados para ser santos. Vocês foram chamados para ser santos. Os obreiros da igreja foram chamados para ser santos. O pastor foi chamado para ser santo. A obreira, o diácono, os jovens, todos foram chamados para ser santo. Então, a dureza é aguentar esse cargo, viver ele. É por isso que muitos não vão conseguir chegar no céu. Repito, é por isso que muitos não vão conseguir herdar o reino de Deus, porque não parece com o teu rei. E quem não parece com o teu rei, automaticamente não parece com o céu. E se não parece com o céu, parece com a terra. E se parece com a terra, parece com Satanás, que é príncipe deste mundo. Então, Igreja do Senhor Jesus, que esse primeiro módulo do curso, o chamado para ser santo, deve começar a construir na sua vida uma nova carreira, um novo tempo, uma nova hora. Antes que seja chegado o dia grande e terrível, o dia do Senhor. E você pegue vocês de surpresa. Então, espero que os irmãos saibam que a maior clareza de todos é a sinceridade com Deus. E é isso que está faltando na vida dos pastores. É isso que está faltando na vida dos obreiros. Por isso que a igreja está indo para trás. É por isso que essa igreja vai ficar no arrebatamento da igreja. Porque o Espírito Santo vai vir buscar. Vou repetir. Porque quem vai vir buscar, vai subir aqui a igreja, é o Espírito Santo. Então, se o Espírito é santo, é porque ele só vai levar coisas que se santificaram. Então, se viver a palavra de Deus, no seu modo de viver, no seu modo de pensar, você não consegue subir para o céu. Mas se viver a palavra de Deus como assim como ela é, mesmo que se for difícil para você, porque ela veio para isso, e não para imundice, aí você tem aguardando em você as novas cidades e as novas moradas. Então, esse primeiro módulo é para dizer para vocês que a santidade e o chamado para ser santo foi negligenciado da igreja. Então, espero que vocês entendam e aprendam que Jesus, ele viveu uma vida santa, né? Jesus viveu uma vida santa e ele quer vir buscar uma igreja santa, sem mácula e sem ruga. Então, é o que ele ordenou fazer, deve ser feito. Amém? Então, esse avivamento que mentem para nós, achamos que estamos avivados, não é o avivamento de Deus. Porque o avivamento de Deus traz conversão, temor e obediência. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo vos guarde. Então, espero ter gostado desse primeiro dia de ensino, o chamado para ser santo. Espero que foi bem breve, né? Foi rápido, mas até aqui o Senhor me deu as palavras. E foi até aqui, vamos estar orando mais ainda, para que Deus aborde mais casos. Não perca a segunda parte desse ensino. Compartilhe esse ensino. Compartilhe os vídeos para anunciar para a igreja qual foi o chamado, a intenção de Deus para chamar o teu povo ao arrependimento. Espero que você tenha gostado. Muito cansativo o meu corrido, mas valeu a pena porque Deus é fiel. Que o Espírito Santo te abençoe você, a tua casa, a tua família.
e sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Assim fomos chamados para santificação e não para imundície. Que Deus abençoe a todos. Fiquem atentos. Logo, logo estaremos na parte 2 do ensino, que aí o tema será de uma suma importância a vocês, porque o primeiro foi chamado para a santidade, né? Primeiro, o tema que nós abordamos foi o chamado para a santidade. Depois, vamos fazer outros temas como viver nela, como abordar com ela, como comunicar com ela. Então, vamos ter mais aí ensinos para a glória de Deus. Que Deus abençoe. Fico na paz de Jesus e que o Espírito Santo do Senhor te abençoe de uma forma extraordinária. Um grande abraço, beijo no coração e pega, reveja, reflita e entenda que você foi chamado para ser santo. Isso é um caráter incondicional. Grande abraço, fico na paz de Jesus. Deus abençoe a todos. Até a próxima.